Bom dia, bom dia, bom dia. Talvez para você aí agora, quando assiste, é boa tarde, talvez é boa noite. Mas, enfim, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre renovação da mente. Eu estou estudando aqui, e ao mesmo tempo que nós estamos estudando, eu vou falar referência. É um livro chamado Bíblia, esse aqui, e um outro livro complementar chamado Break Free, de um pastor jovem chamado Vladimir, chamam ele de pastor Vlad ou pastor Vladimir Savchuk. É um pastor ucraniano, né? Hoje ele mora nos Estados Unidos, tem uma igreja lá. E eu achei muito bacana esse conteúdo aqui. E eu vou estar compartilhando um pouquinho sobre isso alguns dias, né? Nós não vamos ter aqui um dia fixo, nenhuma situação fixa, mas ao longo do processo eu vou estar gravando aqui alguns dias. São 7 passos, mais dois trechos muito interessantes que nós vamos ler aqui, de como renovar a mente. Você está pronto? Então, convida aí seus amigos para estar acompanhando aqui. E eu quero ver como isso vai edificar a sua fé, vai trazer um novo nível de entendimento, de luz prática, fortalecendo a sua fé, em nome de Jesus. Vamos lá. Então convida todo mundo aí, aperta no aviãozinho e vamos participar conosco desse tempo aí. Amém? Vamos orar antes, né? Pai, em nome de Jesus, eu coloco agora diante da Tua presença as nossas vidas, os nossos corações, o nosso entendimento. Pedimos para que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Clamamos por Tua graça, por Tua misericórdia e queremos ver o Senhor, Deus. Queremos ouvir o Senhor. E só podemos fazer isso mediante a renovação do nosso entendimento e o alinhamento do nosso coração à palavra de Deus. Nos leva a esse tempo, Senhor. Amém. Então vamos lá. Eu quero ler com você aqui Romanos capítulo 12, versículo 2, que é um texto chave aqui. Eu gosto muito, irmãos, para mim, os 2 versos, se fosse para dizer assim, 2 versos preferidos que eu tenho aqui é Romanos capítulo 12 e Romanos capítulo 8, não é? E os evangelhos e a questão do Apocalipse, irmãos, são coisas tremendas. Por quê, queridos? Eu entendo que a questão dos evangelhos mostra a vida de Jesus e como viver o seu propósito de forma intensa, como é possível em 3 anos e meio você fazer algo que perdure por gerações, não é? O impacto, o propósito de Deus, a revelação intensa de Deus manifesta no Filho, em Cristo, e algo intenso, algo tremendo. Amém? E depois você vai ver no Novo Testamento, nas cartas ainda, você vai ver a manifestação da vida de Cristo na vida da igreja. E depois, em Apocalipse, você vai ver a recompensa de ter vivido aquilo que aprendemos no Evangelho, nas cartas, agora vivendo essa vida de igreja ali das cartas e levando a questão para Apocalipse
sabendo qual é a recompensa. E você vai ver lá sempre, ao vencedor, e aí tem a recompensa. Nas cartas, principalmente Paulo vai falando ali sobre o posicionamento e o cumprimento do papel. O posicionamento do marido, o posicionamento da esposa, o posicionamento do filho e o posicionamento dos pais, o posicionamento dos servos ou empregados e diante de um processo que vai nos levando a um nível de amadurecimento nas relações também. Então, é a manifestação da vida na igreja. Shalom, pastor Elaine, tudo bem? Poliana, sejam muito bem-vindos. Diogo, muito bem-vindos. Vamos falando um pouco sobre renovação da mente. Então, Romanos capítulo 12, verso 2, vamos ler aqui na Bíblia. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra culto racional aqui, o racional vem da palavra lógicos. Então é um culto lógico, é um culto racional, um culto inteligente, um culto maduro, se podemos dizer assim. E ele fala aqui: rogo-vos pela misericórdia de Deus. Ou seja, eu apelo pelas misericórdias de Deus, ou seja, pelo amor de Deus, ouça o que eu estou te falando. Se apresente como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, queridos, um culto de entendimento, com entendimento. Então, por que eu devo obedecer a palavra de Deus? Porque eu sou de Deus. Segundo, é um comando de Deus para minha vida, que eu tenha uma vida santa, irrepreensível, agradável a Deus, e eu ande em boas obras, entende? Dando testemunho, manifestando a glória e o poder de Deus e sendo levado para esse caminho de amadurecimento. Amém? Então, deixa eu ler aqui um trecho do segundo versículo, que diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus tem uma vontade, e essa vontade é boa, perfeita e agradável. E se nós descobrirmos, se nós entendermos, nós vamos poder desfrutar. Irmãos, aquilo que você não entende, você não desfruta. Entenda isso. O que você não entende, você não desfruta. Então, a falta de entendimento é algo muito sério, queridos, porque vai nos levar para um caminho de loucura. Então, esses são dias de pedir ao Senhor por sabedoria, a verdadeira sabedoria que está na palavra de Deus. Então, vamos ver aqui sobre a questão da renovação da mente. Como eu disse para vocês, também eu estou estudando um livro chamado Break Free, ou seja, seja livre, desse pastor. Hoje ele está na América, mas é um pastor ucraniano que tem esse trabalho, né? Muito interessante, muito relevante, e contando um pouco de como foi a experiência dele, né? Ele tem uma deficiência no olho, que ele é um pouco para baixo, assim, a questão da visão periférica, e isso na sua adolescência afetou ele tremendamente, né? Porque a identidade dele estava firmada na sua aparência física, mas ele foi crescendo, ele foi entendendo, foi se posicionando, e hoje é um dos homens mais relevantes no mundo, que prega sobre libertação, que prega sobre a questão do evangelho, tem um trabalho relevante na igreja nos Estados Unidos.
impacta várias nações. Então eu gosto dessas histórias assim, de pessoas que vencem, que entendem a sua identidade e se posicionam em Deus. Então, a partir do momento que eu tenho esse entendimento do culto racional e o esforço, queridos, esse sacrifício vivo é um esforço inteligente e vivo de pessoas que entendem, sacrificam a sua vontade, falam, olha, eu não sei como conduzir minha vida. Então, eu vou entregar a minha vida para quem sabe me conduzir. Quem sabe me conduzir? O Senhor. E através de conselhos sábios, de homens inspirados e vocacionados por Deus, também vão te ajudar nessa jornada como seus mentores, como seus tutores em Deus para manifestar a vontade dele aqui na terra. Entende? Para que você possa alinhar os seus pensamentos aos pensamentos do Senhor, para que possa te ensinar a Bíblia, para que possa confrontar as suas ideias erradas, porque a gente cresce com um sistema de valores, não é? A gente aprende na escola um sistema de valores completamente diferente e nós vamos ter que confrontar, tirar alguns valores desajustados, corrompidos e entrar agora para descobrir a vontade de Deus. Então, o que eu devo perseguir? É entender a vontade de Deus. Entende? E cumprir a vontade de Deus. Eu me aproximo, entendo e cumpro a vontade de Deus. Entende? E esse é um caminho que o Senhor Jesus nos ensinou. Que está nos impulsionando nesses dias. Renovação da mente. Durante o meu nascimento, a minha mãe teve um momento difícil, que foi dito que uma parte do meu nervo óptico foi danificada no processo de nascimento, que tive que passar por algum tempo no hospital durante a minha infância. No entanto, pela misericórdia e graça de Deus, saí como uma criança saudável. Anos depois, eles começaram a perceber que uma pálpebra estava mais fraca do que a outra e que um dos meus olhos não olhava para cima ao mesmo tempo que o outro. Quando criança, não me lembro de ser um problema. Via perfeitamente, não sentia dor nos olhos. Antes de vir para os Estados Unidos, quando eu tinha cerca de 10 anos, um médico na Ucrânia realizou a minha primeira cirurgia ocular, que era para ajudar o meu olho fraco a conseguir se movimentar ao mesmo tempo que o outro. A cirurgia não ajudou muito e o problema ainda permaneceu. Na escola, quando eu ainda estava na Ucrânia, recebi um apelido que se referia aos meus olhos e comecei a me sentir como uma criança deformada. Esses sentimentos se tornaram mais fortes quando a minha família se mudou para os Estados Unidos. Eu tinha 13 anos e eu fiquei fechado com vergonha de estar perto das pessoas. Tive muita dificuldade de socializar e evitei festas de aniversário a todo custo. Até cabulei aulas por vergonha, porque não queria ficar na frente das pessoas para apresentações. Eu senti como se Deus tivesse cometido um erro quando Ele me fez. Eu pensei que o mundo teria sido um lugar melhor sem mim. E como cresci em uma família religiosa com pais rígidos, nunca pensaria em tirar minha própria vida, mas desejava que Deus criasse um acidente que me matasse, apenas para me aliviar essa minha dor. Olha que grave, gente. Eu costumava conhecer pessoas que me faziam a pergunta: o que aconteceu com seus olhos? E isso me fazia sentir horrível. E eu sentia que era a única coisa que eles poderiam ver sobre mim. Quando eu estava perto dos outros, eu podia sentir que eles não estavam muito confortáveis perto de mim. Eu acreditava que era culpa das pessoas por me rejeitarem e culpa de Deus por me fazer assim. Então, orei por cura para os meus olhos, pensando que se o meu corpo físico mudasse, meus sentimentos mudariam. Eu fiz mais uma cirurgia nos Estados Unidos, esperando que isso mudasse a minha aparência. Infelizmente, não mudou. No entanto, vou compartilhar com vocês o que mudou. A minha mente mudou.
Quando adolescente, canalizei essas mágoas e dores interiores indo à oração. Eu passava de 30 a 45 minutos todos os dias da semana. Depois da escola, em meu quarto, orando e adorando. Depois lia a palavra de Deus. Eu lia livros cristãos e ouvia sermões em cassetes. Lembra da fita cassete? Pessoal, geração X e geração... vai lembrar. Alguns vão lembrar aí da fita cassete. Então, não havia podcast ou YouTube naquela época. Eu reservava toda quarta-feira para jejuar e me alimentar da Bíblia. Às vezes, lendo até 50 capítulos por dia. Uau! Tá vendo, gente? A gente não consegue orar 10 minutos, 45 minutos, 30 a 45 minutos por dia. Esse jovem aqui, ó, canalizando as suas forças, essa força de mágoa, de tristeza, essas coisas, a oração. E ao mesmo tempo renovando a sua mente com a palavra de Deus. Olha que incrível. Exatamente, olha, rebobinava com caneta Bic. Isso aí, quando não estragava a fita, né? Virava aquele emaranhado, ô Jesus. Achava legal essa questão de fita, porque quando passava uma música na rádio, que a gente gostava, a gente colocava, apertava o botãozinho REC, algumas dava para gravar. E aí você conseguia gravar por cima da outra música. Então vamos lá. Lenta, mas certeiras, as palavras de Deus, juntamente com a ajuda do Espírito Santo de Deus, estavam se tornando vivas em mim. Camada por camada, as mentiras estavam sendo removidas e substituídas pela verdade. Minhas notas melhoraram na escola. Eu não estava mais com vergonha das pessoas ou com medo de falar em público. A reação das pessoas em relação a mim também mudou. Hoje, quando eu converso ou conheço pessoas, elas não me perguntam sobre os meus olhos e a maioria das pessoas não se importa. A razão pela qual eles não se incomodam é por isso, não me incomoda. Então ele passou a ter uma nova percepção da sua identidade. Ele entendeu que a identidade dele não estava pautada na sua deformidade física. E ele falou, olha, sabe por quê? Tudo mudou e as pessoas passaram a não se importar? Porque eu não me importava com isso mais. Eu comecei a me perceber de uma maneira diferente. Que legal. Aprendi que a renovação da mente transforma a sua vida. E você e eu estamos aprendendo que a renovação da mente, ela muda a nossa vida? É isso aí, ó. A pastora Elaine falou, a Bíblia tem sempre a receita para qualquer situação. Mas a gente vai procurar em tantas outras coisas, né? A gente vai procurar em vídeos no YouTube, a gente vai procurar conversando com pessoas que não podem nos ajudar, a gente vai procurar nos seus próprios sentimentos. Só fonte ruim, hein? Meu Deus. E aí como é que a gente quer melhorar, irmãos? Então tudo está na palavra de Deus. Então eu devo renovar o meu entendimento com a palavra de Deus. É por isso que esse livro, irmãos, ele é um dos livros mais perseguidos do mundo. Porque contém a verdade. E a verdade que transforma e faz com que pessoas se posicionem em Deus. Quando lidas com entendimento, a palavra do Senhor é espírito e vida. Ela consegue soprar fôlego
que é a mesma raiz da palavra ânimo. Ela consegue trazer ânimo. Sabe quando a pessoa ela tá sufocada e desanimada? É porque está faltando palavra de Deus. Para mim, irmãos, uma das maiores expressões do desânimo, a raiz do desânimo ali, irmãos, é a falta da palavra de Deus. Eu estou bebendo mais em outras fontes do que na palavra de Deus. Eu estou orando mais sobre outras fontes. Orar, eu estou verbalizando através da ferramenta oral, que é a minha boca, palavras que não ajudam. Ou através da minha mente, através de conceitos que não ajudam. Então, esse ânimo, esse fôlego, esse ruach, vai trazendo alegria, vai trazendo contentamento, vai trazendo novas percepções. Então, ore ao Senhor, irmãos, e medita na palavra. Entra na palavra, mergulha na palavra. Entende? Eu estava falando aqui, se você ainda não está no nosso desafio identidade, vai lá no link da bio, entra no grupo e entra lá no YouTube. Nós já estamos caminhando ali há uma semana, falando só sobre identidade, irmãos. Então, nós estamos aprendendo que nós não somos as nossas dores, nós não somos a nossa aparência física, a nossa identidade não é isso, né? Nós não somos as nossas dores, nós não somos os nossos sentimentos, nós somos quem Deus diz que nós somos. E o que Deus diz que nós somos está aqui, ó, nas Escrituras, na Palavra de Deus. Amém? É isso aí, ó, profetizando contra você mesmo. Então, vamos lá, tire da cabeça primeiro. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 2, que somos transformados pela renovação da mente. Muitos de nós pensam que uma vez que a nossa vida seja transformada, a nossa mente será renovada. E na verdade é o contrário. Eu preciso renovar para depois a situação ser transformada. Quando nascemos, a maioria de nós saiu do útero para esse mundo, de cabeça primeiro. Se você quer sair de circunstâncias desagradáveis e limitações na carreira, estagnação no seu ministério, ou sua cabeça primeiro precisa sair. Então, assim como uma criança, ela como se diz, dada à luz, primeiro a cabeça, né? Então, para sair de uma situação, para gerar uma transformação em alguma área da sua vida, você primeiro precisa começar pela cabeça. Começa pela mente. Quando a sua mente muda, a vida se transforma. Lembre-se que aonde a sua mente vai, a sua vida segue. Quando você experimenta a libertação, a sua mente precisa mudar de escravo para filho. De escravo para soldado. Mesmo se você receber os mesmos ataques de antes, poderá vê-los de uma posição diferente, numa nova perspectiva. Eu gosto de dizer à nossa igreja, você não é uma pessoa doente tentando se curar, é uma pessoa saudável que luta contra a doença. Você não é uma pessoa amarrada tentando se libertar, você é uma pessoa livre lutando contra a escravidão. Você não é um pecador lutando para se santificar, é um santo que luta contra o pecado. Doença, pecado, servidão não são a minha identidade. Agora eu estou em Cristo, essa é a minha nova identidade. Repita comigo. Agora eu estou em Cristo e essa é a minha nova identidade. Escreve aí nos comentários. Agora eu estou em Cristo. Essa é a minha nova identidade. E o que quer que eu esteja enfrentando, vencerei por causa da minha posição nele.
que quer que eu esteja enfrentando, o que quer que você esteja enfrentando, você vai vencer por causa da sua posição nele. Isso. Então, queridos, muitas vezes nós tentamos sair de uma situação pelos nossos próprios braços, pelo nosso próprio entendimento, mas, irmãos, é pela nossa posição neles. Jesus, olha, na minha força eu não consigo. Então eu peço que o Senhor me encha de força. Só hoje, Jesus. Eu preciso dessa força hoje. Então dentro dessa força eu vou me posicionar. E Deus vai me abençoar. Essa é a minha nova identidade. Agora eu estou em Cristo. Essa é a minha nova identidade. Então você não é o que você está passando. Talvez você se identifica com uma dor. Você não é a doença. Você não é a miséria. Você não é a pobreza. Você não é o que os outros dizem. Você é o que Deus diz que você é. Amém? Então, eu estava até falando disso aqui algumas semanas atrás, sobre primeiro a luz, depois o sol. Vamos lá. Primeiro a luz, depois o sol. Deus se move pela fé e a fé envolve a maneira como pensamos. O Espírito Santo se move na nossa vida através de uma mente renovada. Entenda isso. O Espírito Santo se move na nossa mente, na nossa vida, através de uma mente renovada. Deus estabeleceu isso como um padrão no começo, ao criar a terra. A terra era sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O estado da terra, conforme Gênesis capítulo 1, verso 2, diz que era sem forma. O estado era vazio e escuro e sem forma. Talvez esse seja o estado da sua vida hoje. Vazio, escuro, sem forma, como foi a terra. O mesmo acontece com você, cristão. Embora o Espírito Santo estivesse presente, nada estava mudando. Ainda não havia forma. Era apenas vazio e escuro. O Espírito Santo não fez o milagre da criação até que Deus enviou uma palavra. Então estava pairando, né? Então, como mencionei, a renovação da mente não acontece fora da verdade. Vou repetir. E agora mais perto aqui. A renovação da mente não acontece fora da verdade. Então, se você está esperando ela acontecer, não. A palavra diz lá em Romanos capítulo 12, verso 1, ele vai falar que você deve se apresentar como sacrifício vivo. Então, esse sacrifício, a palavra sacrifício, a raiz dela é tornar algo sacro, sagrado, primordial, primeiro. Então, é um esforço em Deus, dentro desse culto racional, dentro dessa linha de entendimento da palavra do Senhor, com profundidade, como uma revelação pessoal. É onde eu falo, irmãos, toda informação que você recebe, ela não serve para nada se ela não virar revelação e se ela não virar uma aplicação. Então, informação, revelação, aplicação. Então, se eu pego só informação e eu não faço nada com ela, né? Eu não procuro saber aquilo, não procuro entender aquilo como uma revelação de Deus para minha vida, cara, eu perdi um tempo assistindo o culto, assistindo uma palavra, assistindo entendeu? Então, eu falei, Deus, como que isso pode falar comigo? Como isso pode me fazer parecer mais com Jesus? Como isso pode me transformar? Claro, irmãos, atitude de fé, você congregar, estar junto com os irmãos, é bênção, é necessário. Mas, irmão, se você vai só para receber, nossa, eu quero ir lá porque eu vou receber uma palavra forte. Ah, para, irmão. Se eu continuar com isso, eu vou até desligar a live aqui, ó. Não, irmãos. A palavra forte é aquela que você aprende, entende e aplica. Você não se perder o seu tempo. Por que colocar mais informação na minha cabeça se eu não vou praticar nada? Entendeu? É um pouquinho que você entende, é 50 metros que você tem de iluminação
é como um carro, numa via bem escura, é 50 metros que você tem para caminhar. Entendeu? Porque senão, queridos, nós vamos esperar o próximo curso, a próxima imersão, a próxima revelação do outro. Mas cadê Deus falando com a gente? Através da palavra. Entendeu? E aquilo que Deus fala conosco também deve estar aqui, irmãos. Entendeu? Qual é o fundamento? Porque eu vejo um monte de gente também ouvindo coisas sem fundamento. Vamos fundamentar isso, irmão. Está na palavra. Se Deus te falou, tem que estar na palavra. E aí, isso vai gerar uma mudança. Eu preciso o quê? Praticar a palavra. Se eu não me engano, eu acho que no livro de Tiago ele vai falar que nós devemos ser operosos e praticantes. E não ouvintes e negligentes. E esse é o desafio diante de tanta informação. A gente recebe um monte de informação, não tem nada de revelação, parece que a gente está cada vez mais perdido. Mas por quê, irmãos? Não tem a outra parte. Ou talvez aquilo foi uma revelação para nós, mas como não teve prática, eu fui roubado no meu entendimento. Não é isso que a palavra diz? Que quando não há entendimento, vem o maligno e arrebata a palavra, e a palavra não se torna frutífera. Então é exatamente isso. Como nós não estamos tendo revelação e entendimento, nós estamos perdendo. Nós estamos sendo roubados. Então, a renovação da mente não acontece fora da verdade. O Espírito Santo usa a verdade como meio pelo qual ele traz as mudanças na nossa mente. E o resultado é uma vida de transformação em nossas vidas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, separou a luz de trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. Passaram-se tarde e manhã, e foi esse o primeiro dia. No primeiro dia, Deus criou a luz. Quando eu era mais jovem, eu não li a Bíblia com atenção. Tive a impressão de que Deus criou o sol e a lua e as estrelas no primeiro dia. Já tinha criado a luz. No primeiro dia, ele já tinha criado a luz. E ao crescer em idade e fé, lendo a Bíblia com mais cuidado, percebi que o sol e a lua e as estrelas foram criadas no quarto dia. Então você vai ver isso lá em Gênesis capítulo 1, versículo 14 a 19. Surge a pergunta, de onde veio a luz no primeiro dia, se o sol e a lua, as estrelas vieram no quarto dia? Você nunca parou para pensar nisso? Tem pouco tempo. E às vezes a gente passa o olho. Mas o Senhor traz esse entendimento e, irmãos, o poder está nos detalhes. A revelação está nesses detalhes. No mundo natural, você não pode ter luz sem o sol. Deus demonstrou algo nos primeiros versículos da Bíblia, que é o contrário ao nosso natural de ver as coisas. O nosso mundo, não podemos ter luz sem sol. No mundo de Deus, não se pode ter sol sem luz. Em nosso mundo, você não pode ser pai até ter filhos. No mundo de Deus, você se torna pai e depois tem filhos. Por exemplo, Abraão recebendo o nome de pai antes de ter filhos. Em nosso mundo, lutamos para obter vitória. No mundo de Deus, recebemos vitória, portanto, lutamos. No nosso mundo, nos tornamos justos depois de termos feito coisas certas. No mundo de Deus, primeiro nos tornamos justos para que possamos fazer as coisas certas. Frequentemente, quando nossas vidas mudam, então nosso humor e pensamentos mudam. Mas no mundo de Deus, primeiro as nossas mentes precisam mudar e depois as nossas vidas mudam. Entende como é o contrário? Como você vê, Deus pensa diferente de nós. Se queremos trabalhar com Deus, a pergunta é, você quer trabalhar com Deus? Você pode trabalhar sozinho.
Mas ter Deus como sócio, irmão, como parceiro, como mentor, como seu pai. Se a luz não veio do sol, de onde ela veio? A resposta é simples. Disse Deus. Gênesis capítulo 1, verso 3. A palavra de Deus criou a luz antes do sol. A palavra de Deus criou algo que não deveria existir sem o sol. A lua ou as estrelas. Muitos de nós estamos orando para que Deus nos dê sol. O nosso sol pode surgir na forma de cura, avanço ou salvação de um ente querido. Às vezes, somos derrotados por dentro, cheios de negatividade, dúvida e medo. Estamos convencidos de que, se Deus fizesse apenas um milagre nas nossas vidas, o nosso estado emocional e mental mudaria imediatamente. Você já pensou que talvez Deus esteja tentando trazer o milagre em sua mente primeiro, pelo poder da sua palavra e espírito? A história sobre a criação do mundo nos ensina que antes que possa haver sol em nossas vidas, deve haver luz nas nossas mentes. Sua mente já deve estar cheia da realidade do milagre, mesmo que ainda não esteja nas suas circunstâncias. A palavra de Deus tem que se tornar tão real no seu espírito que muda o seu mundo interior, como se você já estivesse recebido o resultado desejado em sua vida. A palavra de Deus não é dada a você para preencher a sua mente com informações, entenda isso. Em vez disso, ela é dada a você para que o Espírito Santo possa usar para trazer revelação. Então, quem é que traz a revelação? Simplificando, a palavra de Deus se torna tão real que você muda como você pensa e o que você sente. Então, às vezes a gente fica muito pautado, né, naquilo que nós estamos sentindo e achamos que aquilo é nós. Não, aquilo somos nós, né? Às vezes nós estamos pautados dentro de uma dificuldade e nós nos identificamos com a dificuldade. Às vezes nós estamos com um problema na aparência física e achamos que nós somos aquela aparência. Às vezes nós estamos passando por uma situação de doença, mas você não é isso. Entende? Mas, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Por que é tão importante nós fazermos exercícios intensos de memorização da palavra? Porque na hora da dificuldade, na hora da pressão, na hora das coisas que acontecem na nossa vida, a palavra, o Espírito Santo vai usar essa palavra aí para trazer revelação e entendimento do que fazer. Entendeu? Porque o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É de como a justiça, ela não é o juízo. Entende? Apesar de que uma leva a outra. Mas a justiça ali, ela não é uma vingança. Ela não é... O termo justiça ali, irmãos, na palavra, ela está muito mais relacionada a uma vida reta, aceitável, organizada, do que numa questão de justiça, de um julgamento. Tá entendendo, gente? Não sei se está dando para entender. Você pegar, por exemplo, vamos supor que eu peguei ali na cozinha uma cadeira e eu recebi algumas pessoas na minha casa e o sofá não coube. Então eu precisei pegar algumas cadeiras para ter todo mundo na sala conversando, né? E celebrando ali aquele momento. Mas, a partir do momento que terminou aquilo ali, aquilo não é o lugar da cadeira. Então a justiça é o quê? Eu pegar a cadeira que estava fora do lugar e colocar ela no lugar de novo. Entende? Vou dar um exemplo. Uma pia de louça suja, né? A justiça é o quê? É você pegar
aquela pia que está desorganizada e trazer lavar, irmão. Lavar, guardar. E aqui, sabe aquela paz que gera pós-limpeza? É esse sentimento, de uma forma muito mais ampla, que traz em nós a justiça social. Nós falamos sempre dentro dos nossos grupos o termo tzedakah, que é ajudar os pobres, ajudar quem precisa, né? É ajudar uma pessoa. Eu vou trocar aqui. É apoiar uma pessoa dentro de uma situação de sufoco. Entende? Embora que você não vai resolver todo o problema, mas pelo menos, irmãos, ajudar dentro da preocupação. E o melhor nível, irmãos, de ajuda ao próximo ou de justiça social é quando você consegue ajudar uma pessoa a se posicionar para que ela seja proativa e interdependente. Entende? É incrível. É incrível. Então, mas essa justiça, esse lugar de paz, justiça e alegria que o Espírito Santo promove é a partir de um posicionamento prático de nós em obediência. O Espírito Santo só vai te lembrar daquilo que você já viu ou ouviu. Muitas das vezes, irmãos. Ele vai usar uma matéria-prima. Ele vai estar pairando. Mas a aplicação, ele vai se mover ali para mudar, criar, formar ou moldar algo a partir de um comando. Haja luz. Aí. Entende? Então, quanto mais nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Você lembra do rapazinho lá? Com problemas de identidade, sofrendo bullying na escola, toda uma situação física que não estava no controle dele mudar. Mas a partir do momento em que ele resolveu ter intimidade com o Senhor, mergulhar 30 a 40 minutos por dia em oração, canalizando todas aquelas mágoas. Jesus, olha, eu estou magoado, eu estou ressentido, essa situação, sabe? Não estou legal, mas eu estou aqui diante da tua presença e eu quero colocar diante do Senhor, quero que o Senhor me ajude, né? E começou a ler vários capítulos da Bíblia por dia, em alguns dias até 50 versículos. Ah, queridos, eu duvido que não tenha algo ali que a gente possa estar aprendendo, entendeu? E às vezes a gente fica preocupado, né? Ah, mas eu tô lendo a Bíblia, eu tô lendo tantos capítulos, tô orando tanto por dia, mas nada tá mudando. Mas aí dentro do coração também você não tem disposição para mudar, caramba. Entendeu? Sabe, irmãos, aquela inquietação é ler, é ter revelação e deixar aquela palavra gerar esperança dentro do seu coração. Mas aí a gente lê a palavra com como se diz, desesperançoso. Ah, vou ler aqui para ver o que dá, né? Não funciona assim, entende? Deus, eu vou ler aqui porque eu sei que o Senhor vai falar comigo, entende? Eu creio que essa palavra ela vai ser... Peça ao Senhor, Senhor, a tua palavra diz que a sua palavra é espírito e vida. Eu quero que o Senhor me fala o espírito por detrás da letra, para que eu seja cheio da zoe, da vida de Deus. Mas você já viu aquela pessoa falar, ó, vou fazer, hein? Eu vou fazer, se não der certo... É diferente da pessoa falar, cara, eu vou ler. E eu vou ler, eu vou orar, eu vou me movimentar, vou traçar um plano de estratégia e ação, vou apresentar diante do Senhor. E à medida que Ele for trazendo paz, revelação, entendimento, aí as coisas vão mover, as coisas vão romper. Eu creio que Deus vai mudar a minha situação.
E ainda que não seja agora, eu vou estar no caminho, plantando, até chegar a resposta. Entendeu, irmãos? Imagina o seguinte, que você joga dentro de um campo muitas sementes, né? E aí você joga sementes, aí vem os pássaros e comem. Joga semente, vem os pássaros e comem. Joga semente e vem os pássaros e comem. Irmão, vai ter um tempo que você vai jogar tanta semente, que não vai ter pássaro suficiente para tentar pegar essa semente. Entende? Ou então, você vai trabalhar de uma forma mais inteligente, que é o quê? Proteger dentro do solo. Cuidar, zelar. Mas continuar plantando. Uma hora vem a resposta, não é possível. Então temos que crescer, irmãos, temos que avançar, temos que amadurecer. E essa promessa aqui é só para filhos maduros, tá? Ou que estão nesse caminho de amadurecimento. A fé não é esperança, é certeza. Vamos lá. Apesar de que dentro do processo da fé, a esperança ela brota, né? A esperança também é um fator primordial. O seu mundo inteiro muda se você deixar a palavra de Deus mudar a sua mente e alma. As pessoas sofrem em suas circunstâncias como resultado de pensamentos errados. Muitos oram, mas na realidade a libertação das fortalezas mentais é alcançada através da verdade da palavra de Deus, não apenas orando por mais libertação. As pessoas estão procurando, pastor, ora por mim, pastor, passou o quê, irmão? Minha esposa e eu temos o objetivo de entregar um carro uma vez por ano, de ofertar um carro uma vez por ano. Começamos isso há 4 anos, desde 2018. Distribuímos 6 carros. Não é porque somos ricos, mas porque acreditamos que Deus quer que sejamos mais conhecidos pela nossa generosidade do que pela nossa riqueza. O segundo carro que entregamos foi um Toyota Camry legal. Decidimos abençoar um casal em nossa igreja que estava prestes a ter seu primeiro filho. Eles haviam acabado de sofrer um acidente, perdendo um veículo. Sabíamos que eles estavam procurando um carro, então sem demora rapidamente entregamos o carro a eles. Tomamos essa decisão no sábado. No dia seguinte, domingo, nós os convidamos para almoçar e anunciamos que queríamos abençoá-los com o nosso veículo. Eles desabaram, era irreal para eles. Naquela época, esse carro valia cerca de 10 mil. Foi um ótimo presente. 10 mil dólares. Foi um ótimo presente. Dissemos a eles que daríamos as chaves do carro um pouco depois, pois eu queria trocar o para-choque, o óleo e consertar algumas coisas para torná-lo o melhor presente possível. Depois de ouvirem essa notícia, eles deixaram a nossa casa como proprietários do carro, apesar de não terem conseguido levá-lo para casa. Eles não pegaram o carro nem as chaves, apenas uma promessa. Essa promessa os garantiu que o carro era deles. Eles pararam de tentar comprar ou se preocupar com um veículo. Eles sabiam que tinham um bom carro e que estava chegando. O que os fez possuir o carro? A minha promessa, a minha palavra. É assim que Deus quer que aceitemos a sua promessa. Ele quer criar uma nova realidade dentro de você, com base no que ele diz. Mais tarde, ele trará essa realidade para fora na sua vida. 1 mês depois, durante a oração da sexta-feira à noite, entreguei a papelada e as chaves. Eles finalmente dirigiram o carro naquele dia. Mas, na verdade, pegaram o carro quando eu lhes dei a promessa. A fé não espera que algo aconteça. É tê-la dentro de você antes que ela se manifeste do lado de fora. Esse é o poder de uma mente renovada. Eu vou repetir, irmãos. Meu Deus. Pirei.
A fé não espera que algo aconteça. É tê-la dentro de você antes que ela se manifeste do lado de fora. Esse é o poder de uma mente renovada. Amém? Agora eu só vou mais uma parte aqui, a gente está caminhando para o final, amém? A fé é a escritura da propriedade. É isso aí. Pega que é de graça. Vamos lá. A fé é a escritura da propriedade. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11, verso 1. A palavra substância é da palavra grega hipostatis, que significa simplesmente um título de propriedade. Não, isso aí você tem que anotar. Irmão. A fé, ela é um título de propriedade. A palavra aqui, ó, é Hypostatis. Hipostatis, que significa título de propriedade. Quando você obtém a escritura de um imóvel ou de um carro, você se torna proprietário, mesmo que ainda não o possua fisicamente. Pelo poder da palavra de Deus, o Espírito Santo torna a promessa real dentro de você. E você se torna dono das coisas prometidas. A dúvida vê o que você tem e nada mais. A esperança vê o que é possível com base na palavra de Deus. Ah, Jesus amado. A dúvida vê o que você tem, mais nada. Se você está olhando só o que você tem, você está olhando para o possível. Mas se você está olhando para aquilo que está na base, a palavra de Deus, esse é o caminho. Se você está olhando só o que você tem, a sua situação atual, o que você tem é dúvida. A palavra do Senhor fala que a dúvida é semelhante à onda do mar, agitado e impelido pelo vento. Não espere receber algo do Senhor se você tem dúvida, viu? Deus não trabalha, Deus não reage à sua dúvida. Deus não reage aos seus pitis. Deus reage à sua fé. Às vezes a gente acha que é pelo muito chorar, né? Apesar de que, para chorar, irmãos, eu devo chorar me rendendo diante do Senhor. Canalizando todas essas situações que eu venho passando. Mas você quer saber mesmo o que move o coração de Deus? É o coração quebrantado e a fé que você aplica. Com prática. Não a fé filosófica. Essa fé madura, entende? Entendo, portanto me preparo e faço alguma coisa para mudar. A esperança vê o que é possível. Então, a dúvida, ela olha para o que você tem, para a sua relação, para a sua situação pessoal. A esperança vê as possibilidades. Tá, eu estou passando essa situação, mas quais são as oportunidades que eu tenho? Eu falo isso para você, irmãos. Teve uma vez que eu quebrei, junto com a minha esposa, estávamos completamente arrasados. Eu falei, tá, quebramos. Dei lá uns 2 dias de tela azul, fiquei muito mal. Mas chegou um momento, eu falei, cara, não posso ficar deitado aqui. Não posso ficar esperando as coisas. O que eu posso fazer? Orei a Deus, falei, Deus, me dá uma luz. E de repente me veio a revelação. A palavra, levanta o que você sabe fazer. E aí eu fiz isso aqui. Mesmo que você não saiba o que você está disposto a fazer para mudar essa situação.
E aí eu coloquei algumas coisas lá, eu listei. Mesmo que eu não estava muito afim de fazer, eu falei, vou fazer, porque eu preciso sair dessa situação e o Senhor vai me ajudar. Daí, irmãos, eu comecei a traçar algumas estratégias, apresentar diante do Senhor e aplicar. Não deu pouco tempo, irmãos. Eu consegui pagar todas aquelas dívidas, consegui fazer... O Senhor me ajudou a trazer um entendimento correto dentro de algumas leituras que eu tinha feito. Eu conheci o Senhor de uma forma mais profunda e foi algo incrível, né? Mas, irmãos, pega essa. Tenha a sua fé como uma escritura. Embora você não tenha aquilo que você tem orado nas mãos, você já tem um documento. Você já publicou no mundo espiritual. É questão de tempo para trazer a realidade. Amém? A fé é a realidade pessoal dessa promessa, feita real ao ouvi-la em nosso coração, de Deus. Uma mente e uma fé renovadas caminham juntas para romper as barreiras mentais em nossas vidas que nos impedem de a nossa total liberdade em Deus. Quando Deus começa a trabalhar dentro de você, isso produzirá novos pensamentos, sentimentos e atitudes. Fala comigo, pensamentos, sentimentos e atitudes. Quando Deus começa a trabalhar dentro de você, isso produzirá novos pensamentos, sentimentos e atitudes. Mesmo que a sua vida não esteja mudando, não pare de acreditar, de se apegar à verdade de Deus e se mover. A sua verdade é muito mais poderosa do que os fatos. A verdade de Deus é muito mais poderosa do que os fatos. Nota isso aí. A verdade de Deus é muito mais poderosa do que o fato. O que Deus diz é eterno, irmão. O fato pode mudar. Amém? Os fatos mudarão, a verdade permanece eterna. Se Deus trouxe o primeiro dia para a sua vida, trazendo luz na sua mente, fique tranquilo, haverá o quarto dia em que você verá o milagre do sol, da lua, das estrelas. Lembre-se que você só pode ter saúde e prosperar quando a sua alma for próspera. É o que está lá em 3 João capítulo 1, verso 2. Você só pode prosperar se a sua alma for próspera. Eita Jesus. Vamos lá, vamos ler? Verso 1, 2, diz assim: Amado, acima de tudo eu faço voto por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Deus quer que mudanças e avanços reais comecem por dentro e transbordem para a sua saúde, finanças e relacionamento. Amém? Isso não vai mudar, irmãos, enquanto você não se encher com a palavra de Deus. Amém? Só iremos prosperar quando a nossa alma for próspera. Quando eu falo de alma, irmãos, a alma ela é uma sede das emoções, do intelecto, da razão, da vontade, da volição, né? E Romanos capítulo 12, verso 2 fala, né? Sobre a questão da vontade. A sua vontade não presta. A vontade de Deus para você é a real. É eterna. Ela não está baseada em fatos, ela está baseada no que é eterno. Amém? E se fosse para ser fatos, os fatos que a palavra promete. Isso é que deve popular a nossa mente. Isso é o que deve trazer direção na nossa vida.
Irmãos, a palavra falou e você falou, você dança. Alguém falou, a palavra falou, essa pessoa dança, entendeu? Nós entendermos isso, nada mais vai nos afetar como tem nos afetado. Isso é identidade, irmão. Identidade em Cristo. Só isso. Amém? Estamos juntos? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu dia. Você que vai estar no culto mais tarde. Você que está aqui em Goiânia, queridos, venham nos visitar, tá? Estamos ali na Rua Bogotá, no Jardim Novo Mundo. Você pode pegar aí no link na bio o endereço, o localizador, e vamos nos encontrar mais tarde. Viu? Então se esforça, é questão de tempo. Estímulo, como eu falo, irmãos, para se moldar uma pedra, quanto tempo você vai precisar para moldar com água e com vento? O estímulo natural. Talvez décadas, séculos, né? E agora, se você quer moldar rapidamente, em alguns minutos, alguns dias, alguns meses, alguns anos, é pancada, né? Esculpir, não é? Batendo. Irmãos, esteja em lugares que as pessoas falam a verdade para você. Para de se iludir e de ficar dodói. Nós não temos mais tempo para isso, irmão. Amadurece, pelo amor de Deus. É o que o apóstolo está falando ali. Filhos maduros. Renovação da mente. Entende? O espírito do anticristo, irmãos, ele quer roubar a palavra. Quem está comigo, como é que é? Quem não ajunta, espalha. Quem não está comigo, está contra mim. Então, tudo aquilo que espalha a nossa atenção e não está canalizando a pessoa e a obra de Cristo, não deve ser prioridade na nossa mente. E aí, as nossas ações, elas vão acompanhar nossas decisões. E as nossas decisões, elas vão ser pautadas em alguns valores. Quais são esses valores? São valores corrompidos? São valores que eu criei de acordo com as dores para me proteger? Ou de acordo com a palavra de Deus, que está acima dos fatos e da situação atual que eu estou vivendo, que veio antes de mim, que me respalda, que restaurou tantas famílias e gerações, que gera tanta vida. Irmão, você tem que parar de acreditar em mentira, porque as dores que você tem passado, a maioria delas são por estar vivendo uma mentira e acreditando numa mentira que Satanás e seus demônios estão jogando na sua mente. Vai deixar até quando, hein? Deus abençoe você. Reflita nisso em nome de Jesus. Amém? Alguém tem uma pergunta? Quer falar alguma coisa? Muito sofismo. O que é sofismo? É uma mentira. É engano. Entende? São crenças... hoje tá muito real aí, né? Crenças limitantes, vamos dizer assim. São fortalezas fortificadas ali. São pensamentos fortificados. Vou dar um exemplo. Dessas crenças, né? Que às vezes a pessoa fala que, por exemplo, todo homem é vagabundo, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas é isso que a palavra de Deus diz? Será que um homem de Deus, com caráter, apesar de raro, é possível? E tem muitos por aí que querem algo sério com Deus,
Isso não é a verdade, irmãos, estabelecida pela palavra de Deus. Isso é mais você se identificando com as suas dores e com sofismas, mas a partir de um temperamento, de um comportamento, de uma mentalidade moldada pela palavra de Deus, impulsionada pela palavra de Deus. Eu creio que Ele, sim, pode dar uma nova chance, pode renovar seu entendimento, e você vai ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais serena, transformada pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa prioridade, nos entender, compreender, para viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero essa vontade, irmãos. A minha vontade não presta, não. Entendeu? Os meus pensamentos devem ser alinhados. E a palavra de Deus deve ganhar de mim, deve prevalecer. Eu me rendo, irmãos. Eu me rendo. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus. Até mais. Tchau, tchau.